Clínica da Alma de hoje continua com um tema que é muito importante. A gente tratou desse tema ontem, e um tema também que é muito propício para se falar agora no finalzinho do ano, dia 31, último dia do ano de 2013. E para começar 2014, nós precisamos de muita esperança, e é sobre isso que nós vamos continuar a falar aqui no Clínica da Alma. Já estamos aqui com o pastor Guerra. Olá, pastor Guerra, tudo bom? Tudo bem, joia. Tudo firme, né? Firme. Pastor Rogério também, bem-vindo mais uma vez. Graças a Deus. Bom dia. A gente quer abrir esse quadro Clínica da Alma, esse programa de hoje, com um versículo que o senhor trouxe aí, falando sobre esperança, para renovar a nossa fé e a nossa esperança também, né, pastor? Amém. Jó 14, 7. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Nossa, é uma boa palavra para a gente começar a entender o que é esperança, né? Eu vejo que... Desculpa, mano, você pode falar? Não, eu ia dizer que eu... Está mais bonito que eu hoje. Distribui 100, acho que... A camisa dele hoje merece. A camisa merece. Não. Eu ia dizer o seguinte, que eu fico imaginando que a esperança que o Jó estava falando é mais ou menos aquela esperança da mulher grávida, né? Que quando vai chegando os últimos dias da gravidez, aquilo vai gerando uma expectativa tão grande, porque é uma esperança boa, né? É a esperança que você sabe que você vai ter uma coisa, mesmo que você está passando por luta, dificuldade, sim, porque a gente sabe que gravidez, né, gera dificuldade para muitas mulheres, é dor, é ansiedade, é enjoo. Né? A Lu, quando estiver grávida, vai ficar sabendo, vai ver como é que funciona. Tem mulher que já é enjoada, fica grávida, fica mais enjoada ao quadrado, né? O cubo. Nós aqui que somos casados só podemos ver as nossas esposas sentindo, mas a Lu aqui representando as mulheres sabe exatamente como é que deve ser isso. Então, mas mesmo assim, é uma coisa que compensa, porque produz um sentimento de grande expectativa, porque daqui a pouco você sabe que você vai estar com o resultado do seu sonho nas mãos, né? E essa virada de ano deve produzir isso no nosso coração. Com certeza. Né? Uma coisa que eu queria colocar aqui, que eu estava até pensando hoje, é de nós sermos um canal de esperança na vida da pessoa. Tem uma história muito interessante de dois irmãos que eles tinham fazenda, um morava do lado do rio e o outro do outro. Eles eram muito amigos e de repente eles criaram um problema entre si e um deles chamou um carpinteiro e falou assim: você vai fazer uma cerca de madeira que eu não quero nem ver o meu irmão do outro lado. Então ele chamou esse carpinteiro que cercasse o rio todinho, um lado, para que ele não visse o irmão. E ele falou: vou na cidade, a hora que eu voltar eu te pago e tudo. E quando ele voltou, o irmão tinha construído, o rapaz, o carpinteiro, construiu uma ponte em vez da cerca. E do lado, e no meio da ponte estava o irmão dele. Aí ele falou: olha, eu construí uma ponte para você reconciliar com seu irmão. Porque não é certo você ficar dessa forma com seu irmão. Aí depois ele foi e abraçou o irmão. Esse carpinteiro era Jesus. Então Jesus é a ponte da esperança da fé. Amém. Então sejamos um canal na vida do outro de esperança, de trazer esperança da pessoa voltar novamente e reconciliar. Isso que o senhor está falando é muito propício, porque o pessoal que está em casa, se tiver alguém, por exemplo, numa situação dessa de divisão, de separação, pode pegar o telefone agora e ligar. Exatamente. Né? Não precisa nem de continuar assistindo aqui, não. Já pega o telefone e liga e fala: agora liga lá na Rede Super e vamos assistir junto. Né? Sim. Com certeza. Por isso que o Senhor Jesus ele é chamado do Supremo Pontífice. Né? Porque ele é a ponte que nos uniu a Deus, né? Nos ligou a Deus. Né? Então, eu acho isso tão tremendo e tão propício realmente para esse final de ano, para que a gente possa usufruir daquilo que Deus tem prometido para nós e trouxe na vida do nosso pastor a questão da restituição. Que é difícil restituir alguma coisa se existe ainda entraves a nível de relacionamento com outras pessoas. Né? Se eu não amar meu irmão, né, eu estou sendo mentiroso, né, e dizendo que amo a Deus e não amo meu irmão. Eu até ia te perguntar sobre isso, pastor Rogério, porque a gente falou muito esse mês sobre essas catástrofes, inclusive aconteceram no Espírito Santo, aqui no norte de Minas, sim, Rio de Janeiro também, inclusive ontem a chuva pegou o Rio de Janeiro de novo com força, São Paulo. Então são pessoas que perderam muitas coisas, perderam tudo aquilo que conquistaram, às vezes ao longo de uma vida, às vezes nem o que pagou está no carnê ainda pagando e já perderam as suas vidas. E a gente teve
muitos relatos e muitos testemunhos, principalmente de países como a Coreia, que se reconstruiu depois de uma guerra muito triste, o Japão, que teve aquele terremoto e depois de um mês praticamente estava todo reconstruído. Isso incentiva para que a gente tenha esperança. Esses exemplos a gente vê na Bíblia, né? Sim. Deus reconstruindo, Deus trazendo de volta a restituição daquilo que estava morto, revive. Eu queria que você falasse um pouco dessa restituição no mundo real da gente. Ela acontece, essas pessoas que perderam tudo, Deus pode, de alguma maneira, restituir os anos que foram, né, levados aí? É verdade. Você sabe, Maurício, que esse ministério que Deus nos plantou nele, trabalhar com vidas, com pessoas completamente desesperançosas. Pessoas que muitas vezes, Guerra sabe disso, a gente convive com isso, muitas vezes as pessoas se dando a última oportunidade, né? Ou talvez até alguém pagou para essa pessoa ir, eu estou vindo aqui sem esperança alguma, né? E o Senhor gerar essa transformação, trazer para a pessoa exatamente o valor que ela é e fortalecê-la para ela poder recomeçar. Porque nós estamos falando de um Deus de recomeço. Nós estamos falando de um Deus que nos dá oportunidades. Eu tive uma experiência quando eu morava no Rio de Janeiro, já faz 16 anos isso atrás, e eu conheci um homem que era empresário, e ele era muito amigo de um pastor que eu trabalhava com ele, e ele perdeu tudo, faliu, foi uma situação muito delicada. E um homem que tinha muitas propriedades lá no Rio de Janeiro, casas, apartamentos e outras coisas. E assim foi um processo devastador que aconteceu na vida dele em pouco tempo. Em pouco tempo, afetou a família, etc. E eu vi esse homem recomeçar fazendo algo que ele nunca imaginou na vida dele que ele faria. Ou seja, chegou o momento deles simplesmente eles não terem quase que nada para poder fazer até mesmo comida. E a esposa dele disse assim, eu sei fazer empada, eu vou fazer empada e vou começar a vender. Então era ao mesmo tempo algo humilhante para alguém que estava na high society e aí passa por um processo de bater porta em porta e vender. Eles começaram a fazer isso. E ele disse assim, eu nunca fui vendedor, então eu vou ter que agora, além de vender, eu vou ter que me humilhar e vender empada. Bom, isso já passaram alguns anos. Hoje é uma das maiores empresas fornecedoras de salgados congelados, que quem começou com essa ideia foi lá no Rio de Janeiro, com ele. Então hoje ele é um mega empresário nessa área, mas começou com o quê? O que você tem disponível nas tuas mãos? Então faz isso, consagra ao Senhor, deixa que Deus coloque o fermento. Ele que vai dar o fermento para o crescimento. Ou seja, o que nós temos que oferecer a Deus, o que eu tenho para oferecer? Senhor, só sei fazer empada. Agora, se isso é tudo que você tem e você está consagrando ao Senhor, deixa isso acontecer. Não, o que você está falando é tão bíblico, né? A gente vê vários exemplos na Bíblia sobre isso. O exemplo daquela mulher que tinha se tornado viúva, endividada, quase perdendo os filhos para os credores, quando ela fala que não tinha nada, mas tinha lá pouco óleo, azeite, e o profeta dá a ela a ordem. Você vê quando Moisés fala para Deus que ele não tinha condições de servir o povo, para libertar o povo, Deus fala, o que você tem na mão? Ele tinha o cajado. Os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus, os pães, o peixe. A multiplicação. Levanta e vê o que tem disponível. Tem um menino aí que tem uns negocinhos aí. Quer dizer, né, no bom Deus sentido. Sempre tem uma pegazinha que ele usa para poder levantar a esperança. Por isso que a gente tem que ver o que nós temos nas nossas mãos, que o Senhor nos consagrou. E uma coisa que o nosso pastor sempre fala, ele diz assim, olha, a gente não, é bíblico, né? A gente não deve desprezar os humildes comer. Né? Então, quando a gente coloca o nosso coração, a nossa fé naquilo, a gente sabe que Deus faz o milagre. Por isso que eu não creio nessas, assim, muitas vezes mensagens muito vitoriosas, triunfalistas. Vitoriosas, sim, nós somos mais que vencedores. Mas aquela mensagem triunfalista, ela está um pouco desassociada do que a palavra de Deus diz. Por exemplo, eu separei aqui o texto de João 16:33, diz assim, ó, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo teremos aflições, mas contudo tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, quer dizer, não vamos estar isentos de passar por lutas, como você falou, catástrofes, até mesmo vem aquelas pessoas que chegam até nós, assim, para mim, para o Guerra, eu faço tudo certinho, sou dizimista, e por que aconteceu isso comigo? Né? Tem certas explicações que só Deus vai poder dar. Situações que nós não esperamos, né? Agora, foge do nosso controle. Algo que eu acho interessante a gente lembrar aqui, ontem eu fiz uma pergunta para o pastor Guerra e eu amei a resposta dele, eu perguntei qual a diferença da fé e da esperança, e ele disse que para se ter
esperança, nós precisamos da fé. Pastor, você não sabe como que você foi usado na minha vida, porque durante o dia inteiro eu lembrei disso. Amém. E o Espírito Santo falou comigo em relação a isso. Até de noite eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa e eu lembrei disso. Porque a gente pensa que para você ter esperança, é só você aceitar Jesus uma vez e pronto, acabou. Você não precisa fazer nada. Eu, conversando com essa pessoa, ela disse o seguinte: eu tenho orado muito, eu oro o dia inteiro, mas quando eu chego à noite eu não consigo descansar, eu tenho insônia, porque eu estou muito preocupada, muito ansiosa, e a ansiedade é realmente algo que nos paralisa, né? Então, você de casa que está ansioso ou preocupado com o ano de 2014, decisões que você deve tomar, é muito interessante isso que o pastor Guerra disse, porque às vezes nós temos a fé, nós acreditamos, nós cremos, nós frequentamos a igreja e oramos, mas está faltando algo. Será que você tem lido a Bíblia, se alimentado daquilo que vai te trazer essa fé? Porque como que você vai trazer à memória aquilo que te dá esperança se você não se alimenta da palavra? Com né? certeza. Então, nesse momento, eu pude dar essa palavra para ela. Olha, leia a Bíblia, se alimente daquilo, porque você só vai conseguir trazer à memória o que te dá esperança quando você tem essa prática de leitura da Bíblia, né? E não vai sofrer como muitas pessoas, né? A gente tem visto nos noticiários do Brasil inteiro, de todas as emissoras, o quanto o brasileiro, ou parte do Brasil, tem tido esperança na Mega Sena da virada, né? E ganhar não sei quantos milhões aí, que aí começam a sonhar, a ter esperança, aí as casas lotéricas que ficam lotadas de gente, e deve ter até crente fazendo a fezinha lá, para poder, né? Oh Deus, né? Me abençoa, né? Quer dizer, nunca fazendo vai. vigília, orando. Não pode perder, né? Eu tenho um testemunho pessoal, né? Gostaria de compartilhar aqui. Eu trabalhei na Copasa há 10 anos. E Deus, Ele mandou que eu saísse da Copasa e fosse ficar só na obra, 24 horas na obra. E eu tomei aquela decisão, né? Quando eu cheguei em casa para me falar com minha esposa, eu tinha tudo, né? Plano de saúde, tudo que você pensar eu tinha lá. E é uma empresa estatal. E estabilidade de emprego, né? Tudo. Aí eu falei com minha esposa, eu estou saindo, amanhã eu estou desempregado. E aí ela falou, tudo bem, se você decidiu, né? E o que nós fizemos? Porque eu saí de lá, eu fiquei sem salário, sem nada. Eu falei com ela, agora nós temos que trabalhar em cima da fé. Aí o que nós fizemos? Ela pegou, foi pro fogão. Eu tinha um fogão de 6 bocas, né? Fogão de 6 bocas fala mais do que o de 4. É muita boca, hein? Muita boca. Aí ela falou assim, eu falei, vamos fazer marmitex, enquanto a gente puder trabalhar. E ela cozinhava e eu saía no prédio, ali no Cristiano Machado, nas lojas e tudo, e eu ia oferecendo marmitex. Eu entregava marmitex na hora do almoço e 2 horas eu estava na igreja. Eu saí igual doido entregando marmitex. E nós conseguimos ficar 6 meses vivendo com esse marmitex. Que legal. Até que Deus proveu pra gente, né, sustento e tudo. Então, assim, foi um período que, né, Deus nos proporcionou ali agora. É aquele negócio, tem que ter fé. Você tem que crer. Eu orei a Deus, falei, Senhor, abre os clientes aí pra gente. E eu nunca tinha mexido com isso, com marmitex. Eu trabalhava na área de escritório na Copasa, né? Eu era encarregado de sindicância na Copasa. Então, são coisas assim, a gente não pode perder. E outra coisa, eu tive fé que Deus falou que Ele ia me sustentar. E realmente, né, até hoje, Deus tem sustentado, tem abençoado, não é assim, ricamente. E é importante dizer que a fé vem acompanhada com atitude, com né? atitude, sim, atitude em direção àquilo que você está crendo, né? Aquilo que você crê que certeza. Deus vai fazer na sua vida. É por isso que a gente não pode estabelecer a nossa esperança em coisas factíveis, ou seja, coisas que não nos dão sustentação. Né? A nossa fé, ou seja, a nossa esperança não pode estar em promessas de governantes, não está no aumento salarial, não está na casa própria, não está no carro próprio. Embora essas coisas assim são boas, mas a nossa fé não está estabelecida nisso. São coisas passageiras, né? Temporais.